A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota para mais uma lição da nossa EBD. Estamos iniciando o quarto trimestre e vamos estudar a lição que vai falar sobre a carta a Éfeso, a igreja de Éfeso. Uma lição comentada pelo bispo Abner, Éfeso, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Com certeza é uma carta muito rica, escrita pelo apóstolo Paulo, e esse trimestre promete. A nossa primeira lição, o título é Maravilhoso Propósito da Salvação. O maravilhoso propósito da salvação. Vamos aprender pilares da fé cristã, lições muito preciosíssimas durante esses 3 últimos meses de 2021. Eu quero abrir um parêntese aqui para te convidar para participar todos os dias ao meio-dia. É feita a leitura complementar. Normalmente a lição traz aqui as leituras complementares, que são um versículo ou dois, para complementar o que será a lição do domingo. Então nós fazemos ao vivo, ao meio-dia. Você tem a opção de participar conosco e tem sido muito rico. É um momento de devocional. É um momento que a gente tira ali aproximadamente 10 minutos para fazer um período de reflexão, para orar uns pelos outros. Se você tem pedido de oração, envia durante a transmissão e nós oramos. E também o canal Recalculando a Rota está fazendo uma live de oração por volta da 00:30. É a oração da madrugada. Salomão, ao escrever Provérbios, ele escreve algo que entende que é o coração de Deus dizendo aquilo, é a vontade de Deus dizendo aquilo. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão, me encontrarão. Então você é nosso convidado para participar tanto do momento devocional, momento de fé, ao 12:30, onde nós fazemos a leitura complementar da revista Betel, de segunda a sexta, e também das nossas lives de oração na madrugada. Tem sido muito enriquecedor esses momentos em que buscamos a Deus, em que exercitamos a nossa fé de forma conjunta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se conhece alguém que esse conteúdo pode ser relevante para essa pessoa, compartilhe também com seus amigos esse conteúdo. Vamos à nossa lição. O maravilhoso propósito da salvação, a primeira lição. O nosso textuário está em Éfeso 1, versículo 4, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A verdade aplicada nos diz que Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza de seu plano de salvação, um projeto elaborado antes de tudo existir. Os objetivos da lição são 3. Ensinar acerca do conteúdo da epístola aos Efésios, mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo e explicar como nos tornamos filhos de Deus pela adoção. Nós fomos alcançados, tivemos a possibilidade de nos tornar filhos de Deus. E isso o apóstolo Paulo deixa muito claro na sua carta, que é um processo que foi projetado por Deus antes da criação do universo. O nosso Deus, conhecendo todas as coisas, ele prepara esse plano de salvação, de redenção, de reconciliação. Antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, ele já sabia que necessitaria que seu filho viesse a esse mundo para nos reconciliar com ele. Os nossos textos de referência está em Éfeso capítulo 1. Começa aí do verso 1 também, do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
em Cristo. E aí ele pula o verso 4, que é o que está no texto áureo, o verso 4 que fala do plano de salvação antes da fundação do mundo. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O Paulo está escrevendo para esses irmãos e explicando que o projeto de salvação já havia sido elaborado bem anteriormente. Não foi algo que Deus teve que preparar no meio do caminho porque houve uma intercorrência. Essa igreja, Paulo passou um bom período. Algumas pessoas chegam a dizer que Paulo passou 3 anos em Éfeso. E ele conhecia muito bem a região, conhecia muito bem a igreja. Na carta, praticamente, Paulo não chama a atenção para nenhum problema em si dentro da igreja, que é normal nas cartas Paulo fazer alguns aconselhamentos, tratar de algumas questões. Há até um entendimento que essa carta era uma carta circular. Paulo fez no intuito de ela circular na região. E esse entendimento, ele se dá porque as primeiras cópias que se tem do texto no original, elas não têm o endereçamento a Éfeso. A gente entende que essa carta ela foi destinada a esses cristãos da região. Então, por isso que ela é mais focada nesse desdobramento de doutrinas que são pilares para a nossa fé. Paulo se desdobra em ensinar sobre o projeto de salvação, sobre como isso aconteceu em Cristo, sobre como está acontecendo através do Espírito Santo. Então, ele não foca em detalhes relacionados a problemas dentro da comunidade, dentro da igreja em si. Provavelmente era uma carta circular que foi inserida o termo Éfeso no decorrer do processo. Muitas pessoas até não acreditavam ser Paulo que havia escrito por haver essa diferença. Paulo sempre, quando escreve a uma igreja, ele faz exortações para problemas pontuais que há dentro da igreja. Então a igreja de Éfeso, Paulo conhecia muito bem, ele sabia se haveria problemas ou não, mas ele não trata de problemas da igreja, ele trata de fundamentos da fé cristã, da doutrina cristã. Então, e aí ele já começa falando desse propósito de salvação, que se inicia em Deus. Logo no verso 3 ele já começa bem dizendo a Deus, porque o plano de salvação só é possível por causa da bondade de Deus. Se a gente olhar os versos seguintes, ele vai falar de graça, porque graça, nós sabemos que graça é o que não merecemos. Alcançamos benefícios, mas não merecíamos, por mérito próprio, aqueles benefícios. E esse favor de graça é justamente o fato de se tornarmos filhos. Fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E isso foi feito para o louvor da sua graça. É o que ele termina aí o verso 6 dizendo. Para o louvor da sua graça. Não há mérito nosso. O louvor continua sendo do favor de Deus. Então, maravilhoso esse texto, muito rico. E vamos entrar no comentário, no que o autor da lição, o nosso bispo Abner, nos trouxe aqui no decorrer dessa lição. O primeiro tópico diz, conhecendo a epístola aos Efésios. A epístola nos revela uma nova dimensão alcançada através da graça divina. Ele usa essa carta para desdobrar sobre esses mistérios, sobre essa riqueza que é ter sido alcançado pela graça divina. O primeiro subtópico nós vamos ver a epístola aos Efésios. Na epístola aos Efésios nós vamos entender o plano de Deus realizado por meio de Jesus Cristo na igreja. Acontece um plano na igreja por meio de Jesus. Jesus é o meio pelo qual nós fomos alcançados. Na carta aos Efésios nós vemos que Cristo tem o poder sobre todo o universo. Ele recebeu o poder sobre todo o universo. E a igreja é o resultado da obra salvífica de Jesus.
O Paulo apresenta uma igreja formada por judeus e gentios nascidos de novo. O plano de Deus já alcançava os judeus, mas ela passa a alcançar esses gentios nascidos de novo, feitos um único povo. A partir de então, tanto judeus quanto gentios se tornam um único povo. O Paulo escreve essa carta no período que ele está preso em Roma. Ele ao sair de Éfeso, ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém ele é preso. E ele é transportado até Roma, e preso em Roma, ele escreve essa carta para esses irmãos. O subtópico 1.2, o comentarista nos traz que a carta de Éfeso é uma apresentação do mistério de Cristo na igreja. Esse início da carta, do verso 4 até o verso 14, é considerado um hino. Começa a carta com esse hino solene, que reflete as características do estilo litúrgico que é inspirado nas grandes bênçãos judaicas. Esse hino solene, ele tem a intenção de engrandecer a Deus, reconhecer o que Deus havia realizado através de Cristo na igreja. E as bênçãos judaicas também têm essa mesma característica, de engrandecer a Deus, trazer os feitos de Deus para a nação de Israel, os livramentos realizados no deserto, durante o êxodo, a promessa feita aos patriarcas. Nós vamos perceber que tem o mesmo perfil das bênçãos judaicas. Esse hino solene, ele apresenta os mistérios de Cristo, que é o desígnio divino da salvação. O mistério de Cristo se dá justamente nesse desígnio divino de salvação, que foi elaborado por Deus desde a eternidade, anunciado pelos profetas e realizado plenamente em Jesus Cristo. Ele começa apresentando o projeto feito por Deus desde a fundação do mundo, que é anunciado pelos profetas e concretizado em Jesus Cristo. Se trata de uma iniciativa do Pai, que nos recebeu como seus filhos, filhos adotivos, pela obra de Cristo. Então, esse hino ele é dividido em reconhecer a atuação do Pai, depois trabalha a atuação do Filho. Nós vamos ver que aí o verso 6, se cumpre a ação salvadora do Pai através do Filho amado, e depois ele traz como o Espírito Santo atua também nesse processo, nesse projeto de Deus. O subtópico 1.3, o comentarista nos traz a essência da epístola, dessa epístola. Paulo deixa muito claro que não basta contemplar os mistérios de Cristo e bendizer ao Pai por seu desígnio de amor. É necessário viver esse mistério, ser coerente com esse mistério. Não basta apenas entender o Evangelho, não basta entender a fé cristã. É necessário trazer de forma prática esse mistério da salvação. É necessário que o cristão viva esse mistério da salvação. Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? O apóstolo apresenta nessa epístola que na igreja existem diversos dons e funções. É nessa carta que ele explica que Deus separou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores, mestres. Cada um desses dons diversos, ele tem a função de trazer a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. A carta tem essa característica de apresentar a necessidade da igreja estar unida em Cristo Jesus, através dos dons que o Espírito Santo distribui na sua igreja, no meio da sua igreja, para que a igreja possa atingir a estatura completa de Cristo, que é o que ele diz no capítulo 4, verso 13. A carta tem essa função de apresentar a grandeza de Deus, apresentar o projeto de salvação planejado por Deus, executado por Cristo e sustentado pelo Espírito Santo a partir do momento que Cristo volta para o lado do Pai. E a essência desse escrito é justamente fazer com que a igreja permaneça unida, sabendo qual que é o propósito, sabendo de onde se origina esse processo de salvação, que é nos dado por meio da graça de Deus, porque não somos merecedores. Então,
num ambiente onde ninguém é merecedor da salvação, mas foi alcançado pelo favor de Deus, não há espaço para divisão. O corpo precisa estar unidos e entendendo qual o propósito de Deus de fato para a sua igreja. Não há espaço para ninguém se achar melhor do que os outros, não há espaço para ninguém achar que precisa agir de forma independente, porque somos um corpo. E esse corpo trabalha administrado pelo Espírito Santo, que doa dons de acordo com a sua vontade, para que cada pessoa que recebe esses dons trabalhe em função do corpo. No tópico 2, nós vamos ver os privilégios concedidos por Jesus Cristo. Paulo conhecia perfeitamente que a graça nos tornou abençoados por meio da nossa aliança com Jesus Cristo. Fomos abençoados por causa dessa aliança. Antes estávamos debaixo de maldição, mas a partir do momento que Jesus vai até aquela cruz e se faz maldição, ele se faz maldito, porque nós sabemos que quem morresse pendurado em madeiro era considerado maldito. Jesus se faz maldito por nós, ele leva a nossa maldição sobre si e nos torna abençoados por meio do seu sacrifício, por meio do seu ato sacrificial. Então, o primeiro subtópico, nós vamos entender o primeiro benefício, o primeiro privilégio é graça e paz. Na tradição judaica, as pessoas sempre se comentavam com o shalom, que é a paz. Se tem uma coisa que o ser humano tem buscado constantemente é paz. E não falo de paz apenas em relação às guerras que são estabelecidas entre nações, entre famílias, entre corporações, mas começa com aquela paz de espírito que falta ao ser humano. Aquela paz que na sua falta o indivíduo não consegue dormir direito. O indivíduo não consegue encontrar soluções para os problemas que ele vai enfrentar no dia a dia. A falta de paz tem sido um problema para a humanidade. E Jesus vem para nos dar paz, para trazer paz ao ser humano, que estava em guerra, inclusive, com o Criador. Em guerra uns com os outros e em guerra, em disputa com o próprio Criador. Então Jesus vem para trazer paz. Esse é o primeiro privilégio que o ser humano, ao ser inserido no plano de redenção, ele encontra paz e graça. A graça, ela vem do termo grego charis, que a gente usa de carisma, de carismático, né? Que pode ser traduzido como graça ou encanto. A palavra graça possui dois conceitos importantes. Aparece como um dom imerecido e retrata algo amável. Ela tanto representa algo amável, algo agradável, como também um favor não merecido, algo que foi doado mesmo sem que o outro mereça. Então alguém recebe algo que não merecia, isso foi dado por graça. E esse ato que foi dado por graça é algo agradável. É algo agradável. Esse termo graça indica que na vida cristã deve haver bondade e encanto. Se o Paulo diz graça e paz esteja com vocês, nós precisamos carregar essa paz. Quem foi alcançado por Jesus traz consigo essa paz, que recebeu ao ser aceito no plano de redenção. E traz consigo também essa bondade e esse encanto, que é a graça. Nós expressamos por onde andamos, por onde vivemos, o que nos alcançou. Jesus diz no Sermão do Monte que nós precisávamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E aí ele faz a seguinte observação: dessa forma vocês estarão agindo parecidos com o Pai Celestial, o Pai de vocês. É natural que um filho seja parecido com o pai. Vocês não foram adotados como filhos? Então agora vocês devem agir parecido com o Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, ele manda chuva, manda sol para o ímpio e para o justo. Para o justo e para o injusto. Ah, mas sol e chuva? O que tem a ver sol e chuva? Sol e chuva fala de ciclos. Ciclos onde você planta
e depende, quem planta depende de sol e chuva. Mas plantar, o que tem a ver plantar? Plantar fala de colher frutos, fala de vida. Só é possível existir a vida por causa do sol e da chuva. Muita gente, muito cristão, não consegue entender esses princípios. Isso fala de prosperidade, sol e chuva. E Deus dá a oportunidade de prosperar, tanto para o justo como para o injusto. Tanto para quem o obedece, tanto também para quem não o obedece. Para quem não trata Deus como um aliado, trata Deus como um inimigo. As oportunidades são a mesma. E muitas vezes nós não prosperamos por não entender isso, que já somos abençoados, que Deus já nos dá toda a condição para prosperar. Então, quando Paulo fala de graça e paz esteja com vocês, ele está falando que nós precisamos trazer essa paz que foi nos dada por Cristo, para que as pessoas conheçam a paz através de nós, e também a bondade e o encanto que foi nos concedido por Deus, para que as pessoas que estão à nossa volta possam começar a conhecer o que é essa graça e o que é essa paz. Essa graça e paz ela é concedida a todos que estão em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que somos reconciliados com Deus, encontramos paz. Encontramos essa bondade. O comentarista ainda destaca que se trata de um dom que o homem não pode obter por seu próprio esforço, que nunca poderá ser capaz de merecer o que vem diretamente de Deus. Mesmo estando participando, tendo sido alcançado, o que nós realizamos para ser mais parecidos com o nosso Pai, mas não para buscar merecer. Nós fomos eleitos para andar em boas obras. Fomos alcançados, fomos salvos para andar em boas obras. E tem muita gente que acha que a boa obra que nós precisamos andar é para merecer alguma coisa. Não, é porque nós já fomos alcançados por esse plano de salvação e por isso andamos em boas obras, andamos o mais parecido possível com o nosso Pai Celestial. É por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso à fonte original, de onde flui a riqueza de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a misericórdia de Deus. É por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que temos acesso a essas coisas. Paulo faz duas importantíssimas colocações acerca de si mesmo e do seu apostolado. Ele não usa de vanglória quando afirma que se tornou apóstolo. Ele fala, é pela vontade de Deus que eu me tornei apóstolo. Apóstolo pela vontade de Deus. Não porque eu merecia, mas por causa da bondade dele, por causa da vontade dele. Paulo sabia perfeitamente que sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não porque fosse merecedor. Em forma de gratidão, ele usa o termo bendito, para dar exclusividade a Deus e legitimar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Todas as bênçãos que nos alcançam é por causa da bondade de Deus, é por causa do Deus bendito que nos escolheu, que nos chamou de acordo com seu bom propósito. Outro privilégio somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Paulo apresenta duas poderosas perspectivas acerca das bênçãos divinas. A primeira, ele fala da abrangência de nossas bênçãos. Temos todas as bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, Deus prometeu bênçãos materiais a Israel como uma recompensa por sua obediência. Agora ele promete suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Em segundo lugar, Paulo fala da esfera das nossas bênçãos. Elas se encontram nas regiões celestiais. Além das bênçãos que suprem nossas necessidades terrenas, o Senhor tem bênçãos celestiais para nos capacitar para todas as coisas. Enquanto no Antigo Testamento a esperança daquelas pessoas que estavam na velha aliança ou na primeira aliança, eles já tinham a consciência de que tinham bênçãos materiais, que eles haviam alcançado bênçãos materiais por obedecer a Deus, por obedecer às ordens de Deus. Na nova aliança nós entendemos que
as bênçãos materiais nos alcançou, mas também as bênçãos espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala de regiões celestiais, eu gostaria de fazer uma observação. No mundo antigo, havia um entendimento por parte das pessoas que eram pagãs que havia diversos deuses. A gente vai ver culto a diversas divindades. Por sinal, em Éfeso havia um templo gigantesco da deusa Diana, de uma deusa chamada Diana. Esse templo é considerado, ele é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma obra esplendorosa. É em Éfeso que os ourives começam a se incomodar com a notícia de um único Deus que é anunciado pelos cristãos e começa a comprometer a venda de imagens, de ídolos. E esse pessoal começa a perder dinheiro porque as pessoas estão deixando de comprar as imagens de ídolos. Com essa diversidade de deuses, essas pessoas tinham convicção que havia um mundo espiritual. Eles tinham consciência disso. Essas pessoas entendem que existe um mundo espiritual. Assim como hoje muitas pessoas entendem que existe um mundo espiritual onde Satanás está aí rondando, procurando tragar pessoas, procurando atrapalhar a vida das pessoas, levar essas pessoas ao inferno. As pessoas hoje acreditam que existe uma interferência espiritual, no mundo espiritual. Nessa época eles acreditavam em diversas divindades. Uma divindade abençoava viajantes, aí tinha a divindade certa para abençoar o viajante por terra, e a divindade que abençoava o viajante por águas. Tinha a divindade que protegia a casa, que protegia o agricultor, que protegia isso, que protegia aquilo. Então havia diversas divindades para proteger as diversas áreas da vida do indivíduo. O que o Paulo está dizendo aqui é que quem foi alcançado por Cristo não precisa andar preocupado com nada de esfera espiritual. Hoje nós sabemos, nós vivemos em um contexto cristão onde as pessoas entendem que há um só Deus, mas vive com medo de potestades, de seres espirituais que trabalham para o mal. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dizendo que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por onde andam seres espirituais, seres que não são desse plano, que não fazem parte desse mundo material, e que às vezes nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados, Satanás vai se levantar, o inimigo está preparando isso ou aquilo. Nós já fomos alcançados e abençoados através de Cristo. Isso também é gratuito, não porque merecemos, mas por causa da graça de Deus, para o louvor da sua graça. É pela graça que fomos alcançados e não estamos debaixo de nenhuma maldição. No mundo material e no mundo espiritual foi quebrada toda a maldição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse é um privilégio de quem foi alcançado por Cristo, pelo plano de redenção planejado desde a fundação do mundo. O tópico 3, nós vamos ver as grandiosas riquezas da graça. Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. A primeira é, fomos eleitos. A maior riqueza é o fato de ter sido eleito, de ter sido alcançado, escolhido por Deus. Essa é a primeira e maior riqueza, ter sido escolhido por Deus. Deus nos escolheu mesmo antes de criar o universo. Isso nos revela a sua presciência e o seu propósito. Paulo ressalta 2 coisas maravilhosas advindo nessa escolha. Primeiro, ele nos escolheu. A escolha não parte da vontade de homem algum. Ela vem diretamente de Deus. Ele não nos escolheu porque éramos bons, não porque a gente merecia, mas escolheu para que pudéssemos fazer algo bom. É aquilo que eu disse, ele nos escolheu para andarmos em boas obras. Mas não nos escolheu por causa de boas obras que fizemos. Não nos escolheu porque éramos bons, mas para que nós fizéssemos algo bom, para um propósito bom, ele nos escolheu. Em segundo lugar, ele nos escolheu nele, em Cristo. É por causa de Cristo que fomos escolhidos, não em nós mesmos. Também nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, essa questão de ser santo e ser irrepreensível faz parte do andar em boas obras. Faz parte
da forma da conduta que quem foi alcançado por Deus, por esse plano de redenção, precisa agir de acordo com essa conduta, de ser santo, irrepreensível, buscar isso aqui. Porque é dessa forma que nós começamos a ser parecidos com o nosso Pai Celestial. Afinal, fomos feitos filhos de Deus. A segunda riqueza é a redenção, uma poderosa redenção. A redenção da humanidade está intimamente ligada à ideia de sacrifício com derramamento de sangue. Tanto Levítico como Hebreus, nos deixa claro que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então, é através do sacrifício, da morte de Cristo e o derramamento de seu sangue precioso, o sangue do Filho de Deus, que resulta na remissão dos pecados de toda a humanidade. Desse modo, a redenção trouxe como efeito a nossa justificação diante de Deus. A graça que foi derramada sobre nós é tão poderosa que, além de quitar completamente a nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso para que pudéssemos conhecer as riquezas da sua graça. Acerca da graça, Paulo faz as seguintes afirmações: nos fez agradáveis. A graça nos fez agradáveis. Redimir é um termo utilizado, muito utilizado, para quando você fala em alguém que tem uma pena a cumprir. Quando a gente trata de alguém que está sob um jugo de escravidão, quando você liberta um escravo, há uma remissão da conta de uma dívida. Então, nós tínhamos uma dívida com Deus, nós tínhamos uma dívida, estávamos escravos de Satanás e fomos redimidos por Cristo, através do sacrifício de Cristo. A conta que havia, que estava sobre as nossas costas, foi redimida. A escravidão da qual estávamos inseridos, nós fomos libertos, fomos redimidos. O redimir é sinônimo tanto para se livrar de escravidão, se livrar de uma conta alta, ou se livrar de uma condenação. Quando a pessoa comete algum crime e ela passa pelo processo penal e cumpre pena, é utilizado esse termo, a pessoa redimiu, se redimiu. Então, nós fomos redimidos, mas não por nada que fizemos. Fomos redimidos por causa do sacrifício de Cristo, que é apresentado diante de Deus. E dessa forma fomos justificados. A justificação que se deu não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. Então, somos justificados pela obra de Cristo. E essa justificação se dá por causa que Deus olha para a humanidade que estava em pecado. Deus olhava de cima e via essa humanidade em pecado. E Jesus, através do seu sacrifício, do seu sangue, ele se coloca entre nós e Deus. E Deus nos vê justo, mas não por causa da nossa obra, por causa de nada que fizemos, mas por causa da obra do seu Filho que está entre nós. É como se fosse uma lente que faz com que Deus nos olhe e nos veja justos. Deus nos vê justo, mas por causa da obra do seu Filho, Jesus. E isso foi nos dado pela sua bondade, pela sua infinita graça. Através do sacrifício de Cristo, através desse plano elaborado desde a fundação do mundo, que a carta aos Efésios nos traz, algo maravilhoso que nos aconteceu é que fomos feitos filhos adotivos. Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a pura afeição da sua vontade. A vontade vem de Deus, né? A vontade é de Deus de nos fazer filhos. E esse processo só se deu por causa da obra realizada pelo seu Filho Jesus. A adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro da sua família. Ele age dessa maneira para que possamos imediatamente nos apropriar da nossa herança e desfrutar das nossas riquezas espirituais outorgadas pela graça. Um bebê não pode herdar legalmente a sua herança. Isso significa que não precisamos esperar até nos tornar experientes na fé
para nos apropriar das nossas riquezas em Cristo. A partir do momento que nós entendemos o que foi feito, o que foi realizado por meio de Cristo, que isso não é obra realizada pelo nosso esforço, mas pela ação de Jesus Cristo. A partir desse momento, nós já temos acesso a todas as riquezas espirituais e fomos abençoados em toda a esfera celestial. Tanto no mundo físico somos abençoados, como no mundo espiritual também. Jesus chega a dizer que o diabo está ao derredor, está ao nosso derredor, ele não vai descansar. A tentativa dele é de plantar o engano, é de lançar dardos inflamados, contra nós. Isso nós vamos ver no final do capítulo de Éfeso, que nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus, porque o diabo estará sempre tentando, sempre lançando dardos inflamados, tentando nos desviar do propósito de Deus. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, que fomos feitos filhos, somos herdeiros de todas as bênçãos materiais e espirituais. Muitas vezes não tomamos posses por uma atitude mesmo nossa. Outro dia eu conversando com uma colega nossa, e ela falando que não estava dormindo bem, e ela falou: Davi, eu queria tanto ser igual ao salmista, que dizia: eu deito e logo pego no sono, Salmo 4, Salmo 3. E eu disse a ela: você lembra que o salmista disse: deito e pego no sono porque o Senhor está comigo. E quando ele fala o Senhor está comigo, nós sabemos que Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E Ele está inclusive em lugares onde as pessoas não acreditam. Independente se eu acredito ou não, Deus está em todos os lugares, isso é fato. Mas o salmista tem consciência disso, e ele não está falando de Deus estar comigo simplesmente como uma presença de alguém que está em todos os lugares. Ele está falando de alguém que está com ele, e por isso ele dorme tranquilo. Ele não se preocupa com o que pode acontecer no outro dia, com o que os seus inimigos estavam tramando contra ele, porque o salmista que escreve isso é Davi, e ele guerreou praticamente a vida inteira. Ele conseguiu consolidar o reino, mas consolidou por meio de batalhas. Ele foi perseguido pelo seu sogro, o seu filho tentou também matar ele para tomar o trono, para tomar o reino. E o Davi, mesmo diante de tantas batalhas, de tantos problemas, ele falava: deito e pego no sono porque o Senhor está comigo. E quando ele fala: o Senhor está comigo, ele está dizendo: eu deito e pego no sono porque eu confio em Deus. Aí a minha colega falou assim: Davi, mas eu confio. Eu falei: por que você não está dormindo? Ah, tem tanta coisa para fazer no outro dia. Eu falei: então sua confiança está em Deus mesmo? Certeza que a nossa confiança está em Deus? Nós já fomos alcançados e temos todas essas bênçãos, já fomos abençoados em tudo. Nós precisamos confiar. Aí você fala: Davi, mas se eu confiar então não vou ter problema? Nós passamos por problemas sim. Passar por problema é uma coisa. A diferença é que nós sabemos que a nossa vida está dirigida por Deus. Ela passa a ser dirigida por Deus. E quando nós deixamos a nossa vida ser dirigida por Deus, como filhos, herdeiros da promessa, nós temos a convicção que nada pode nos separar do amor de Deus, que qualquer circunstância que passamos aqui, ela é transitória, que essa aproximação de Deus, essa adoção que foi feita é maior do que qualquer tribulação, qualquer situação passageira que vivemos. Que nós possamos desfrutar de cada uma dessas riquezas, de cada um desses benefícios que nos alcançou através da bondade de Deus, da graça de Deus, por meio do seu Filho Jesus. Meu irmão, um abraço para você que ficou aqui até esse momento. Que Deus te abençoe, te dê um restinho de semana aí, repleto da graça, da presença do Espírito Santo, da bondade de Deus, e que você possa ser um embaixador desse reino, alguém que leva a esperança a pessoas que estão distantes, que ainda não conheceram essa mensagem, que não foram alcançadas ainda pelo propósito e pelo plano de salvação que Deus desenhou para a humanidade desde a fundação do mundo. Um abraço e fique na paz.